O mundo é um moinho, dizia Cartola. E temos hoje o mundo recebendo o presidente Lula na COP27. Programa muito especial. Temos duas convidadas poderosas e empoderadas, direto do Egito. É a mistura do Brasil com o Egito aqui. Quero convidar primeiro o André, e nós vamos falar da COP27 e o Brasil no centro do mundo. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. O André vai fazer as nossas boas-vindas aqui e nós vamos chamar as nossas convidadas mais que especiais. Seja bem-vindo, André. Especial, hein? Diretamente de Campinas e do Egito e de Poços de Caldas, né? E só lembrando, né, pessoal, que isso é um programa gravado, né? Tá, não é ao vivo, mas pode, não importa que você já ouviu, pode compartilhar, dar os likes e tudo que você já conhece, né? Por favor, façam isso. Faça isso. Não é ao vivo, então isso já piora para os algoritmos do YouTube lá. Isso nunca é bom. É melhor que seja sempre ao vivo. Então precisamos mais do que nunca da ajuda de vocês, né? Gravado por motivos óbvios, né, André? Porque as meninas estão no horário de 5 horas, exatamente. Lá são 9 horas da noite agora, né? Então, exatamente. Mas já podemos chamá-las? Vamos lá. Vamos sem mais perda de tempos, né? Vamos apresentar aqui. Isso, vai lá. Vamos apresentar aqui a Leila Saraiva e Tatiana Oliveira, que estão representando lá o Brasil no Egito. São duas pesquisadoras, duas ativistas do INESC, que é o Instituto Nacional de Estudos Socioeconômico. Elas vão falar mais com a gente aqui sobre a atividade delas. E, óbvio, né? Vão trazer o clima que elas viveram, mas estão vivenciando lá do Egito. Eu que não tenho Twitter, mas eu tenho, um tweet fake, né, para ficar vasculhando. Eu confesso que vi um tweet da Tati, me permite, Tati, vou chamar de Tati já, e foi muito legal que ela dizia assim, aqui na fila para ver o presidente Lula, alguma coisa do tipo, tá, Tati? E parece que estou me sentindo na fila dos Backstreet Boys. Tá uma muvuca danada, né? Foi alguma coisa desse tipo. Eu achei, assim, era a chegada do não sei se foi a Tati ou a Leila, viu? Eu estava mexendo um pouco no tweet das duas. Então, nesse clima, né? Parecia, assim, a volta do Bon Jovi, né? Assim, de um astro pop, depois de décadas encostado e todo mundo esperando ele. E Lula, eu só vou fazer um pequeno editorial e passo a palavra para quem interessa, que são as meninas, né? Lula tem essa capacidade, né? É a grande representatividade do Sul global. Ele fala com todas as classes, né? Ele fala com os de cima e cobra, né? Cobra o que é devido, ao mesmo tempo fala em cooperação, fala o que eles querem ouvir, né? Ele sabe fazer isso com uma sagacidade macunaímica, digamos assim, e ao mesmo tempo fala para os de baixo, fala para a periferia, para a semiperiferia do sistema mundo, dizendo de cooperação também, de união e de um mundo mais equitativo, de combate à fome. Ele traz essa pauta, né? Traz a pauta do combate à desigualdade e que, óbvio, né? Dá conta de onde que tem que sair, né? O preço da onde que tem que sair e por aí vai. Então, eu quero abrir aqui com duas frases do presidente Lula nessa COP, que as nossas maravilhosas interlocutoras assistiram de camarote, né, e vão trazer todo esse ambiente para a gente. A primeira é o seguinte, né, abre aspas para o presidente Lula, eleito. Né, ele diz o seguinte nesse discurso, foi emocionante, foi repercutido está em todas as capas de jornais do mundo todo, né, o New York Times chamou de excepcional, né, enfim, e por aí vai, não vou me estender mais. Mas ele diz o seguinte, abre aspas, a frase que mais tem ouvido dos líderes de diferentes países, o mundo sente saudades do Brasil. Quero dizer para vocês que o Brasil está de volta. E aí depois, uma outra frase que eu quero destacar aqui, ele diz, eu quero dizer que a minha volta também é para cobrar aquilo que foi prometido na COP15. Então, passo a palavra para as meninas,
Traz um pouquinho para a gente, meninas, o que vocês vivenciaram aí, a sensação e a expectativa daqui para frente. Fiquem à vontade, quem começa, por gentileza. E aí, Tati, posso começar aqui. Esse tweet aí, Pedro, foi meu. A gente acabou, o tweet do Backstreet Boys, realmente era a sensação, na verdade, né? Assim, a gente chegou aqui no dia 7, né? Quer dizer, acho que a gente, datas mais ou menos, por razões de muito fuso horário, muita viagem, eu não sei exatamente que dia que a gente chegou, mas acho que a gente saiu do Brasil dia 7. E aí a gente ainda estava um pouco nessa expectativa do que ia acontecer, né, para saber como que ia ser essa COP, né, no geral, mas também porque já tinha esse burburinho ao redor do Lula, né, vai vir, quando vai chegar, e tentando descobrir quais eram as informações, né, se eu não ia ter espaço aberto para a sociedade civil, se ia ser só reunião fechada, o que ele ia fazer. Então, assim, muita coisa aconteceu na COP, né, acho que depois a gente também pode entrar mais, né, nessas outras coisas para além do Lula. Mas, de fato, o clima dessa semana foi todo direcionado, e não só com a sociedade civil brasileira, mas a sensação que a gente teve, óbvio que para a gente batendo mais forte, era que estava tudo meio ao redor dessa expectativa do que ia ser o Lula. E hoje foi exatamente o que aconteceu também, né? Ontem, na verdade, hoje que teve, né, o encontro com a sociedade civil, que foi esse tweet do Backstreet Boys aí, que tava uma fila que você tinha que entregar, enfim, se inscrever num lugar, depois ir para outro lugar, não sabia se ia entrar, e um negócio assim, e depois todo mundo querendo tirar foto, aquela coisa. Mas ontem, quando ele foi escutar também a fala quando ele foi participar lá da entrega do consórcio de governadores da Amazônia, que tiraram todo mundo da sala, colocaram umas certas pessoas, fecharam uma sala, tinha segurança. É um negócio assim, de um tratamento realmente de popstar, né? Assim, que é o que está acontecendo com o Lula. E, de fato, ele tem todas essas capacidades que você falou, né, Pedro? Esse carisma aí que eu acho que é indiscutível. Eu não vou nem entrar ainda, estou compartilhando as impressões, né? Depois para a Tati também compartilhar. Nem entrando nos meandros do que você falou, mas só um pouco como é que estava esse clima aqui de chegada dele. E eu acho que tem, obviamente, um mérito gigantesco do Lula, né, dele ser quem ele é, dele ter passado por tudo que ele passou e ter voltado desse jeito, com essa sensação mesmo de o Brasil voltou. E tem justamente o que era a devastação na qual a gente se encontrava, né, assim, porque estava rolando uma saudade de uma mínima normalidade, né, sei lá, assim, acho que o Lula consegue levar isso a outro patamar, mas se fosse o FHC também ia ter bastante entusiasmo, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, assim, de tipo, um presidente, saca? Óbvio que o Lula traz isso de outra forma, mas acho que estava fazendo falta essa sensação de, enfim, o Brasil existir minimamente nesse espaço. Não, acho que, né, não é isso, Tati? Acho que a gente sentiu muito essa vibe aqui, sabe? Entre tanto sociedade civil brasileira como de forma geral na COP. Perfeito, sim, lindo. Vai lá, Tati. Não, total esse sentimento, assim, sentimento de que quase assim, não só o Brasil ganhou um presidente que esteve ausente durante os últimos 4 anos, né? Como o mundo também ganhou uma figura com capacidade de articulação, com capacidade, né, com credibilidade, com reputação, que são coisas assim, tão faladas hoje em dia, né? O Lula mesmo tem dito isso em relação à queda das bolsas de valores, do preço do real, né? Ele tem falado que o que cai o preço da moeda, o que cai o câmbio não é um presidente, é a credibilidade de quem está no poder, né? Dizendo que o Bolsonaro não tem credibilidade, que o Bolsonaro não tem moral internacional, e que ele tem moral internacional. Então, se hoje cai por alguma razão o câmbio, não tem problema, daqui a pouco volta ao normal. Então, foi assim, essa sensação assim, né, que a gente teve com o Lula. E foi muito interessante porque o Lula foi para a COP, ele fez o discurso no mesmo local e no mesmo horário que o Biden fez o discurso. Eu confesso para vocês, eu não estava no discurso do Biden e eu não ouvi nada sobre o Biden.
para não dizer que eu não ouvi absolutamente nada sobre o Biden, a gente foi no aeroporto na sexta-feira e ouviu que, quem sabe, talvez ele estaria no aeroporto e tudo estava parado porque o Biden estava decolando de volta para os Estados Unidos. O Lula, assim, a presença do Lula na COP era algo incontornável. Absolutamente incontornável. Aquilo virou um absoluto caos. Todas as pessoas aglomeradas nos instantes por onde Lula ia passar. E no dia que ele fez o grande pronunciamento à ONU, os brasileiros e outras pessoas que foram na sala ver o pronunciamento impediram o intérprete de colocar a voz em cima da voz do Lula. Então, não houve tradução para o inglês do discurso do Lula. Quem estava lá teve que ouvir o discurso em português. E que isso? fazer com isso? Que é isso? Não, isso eu acho que é inédito. Isso é uma informação inédito. Isso é Você está me ouvindo, André? Peraí, não. Tati, isso é muito chocante. Isso não tem relatos de um encontro internacional que tenha acontecido. Eu acho que isso não chegou aqui no Brasil ainda. Eu não vi lugar nenhum também, se você ter comentado. Eu não vi lugar nenhum. Meu Deus do céu. Que coisa linda, Tati. Que coisa linda que você está falando pra gente. Mas é que não tinha como. Imagina ouvir a voz do Lula dublado em inglês, sabe? Tipo, todo mundo queria ouvir ele real e verdadeiro. Sabia que era ele mesmo que estava lá, né? O mundo falou português. O mundo falou português. O mundo falou português durante o discurso do Lula na COP. Foi isso. Essa é a manchete. É de arrepiar. É de arrepiar. Foi um momento, realmente. Que lindo. Aproveitando, Leila e Tati, e o papel enfim, eu vou começar por aqui. Tem duas perguntas, assim, mais relacionadas. Mas e o papel também das mulheres aí, que foi muito forte, né? O papel da própria Marina. Como vocês veem a atuação da Marina? Vocês que estão mais inteiradas aí nos bastidores, fala-se da Marina como voltando para o Ministério do Meio Ambiente, ela tem uma reputação internacional, né? Enfim, vem do Acre, né? Formada pelo Chico Mendes e tal. Como é que vocês veem isso? A própria Sônia Guajajara, que foi eleita agora, enfim, e o papel das mulheres, né? Aqui no Brasil tem se falado muito da Janja e tal. Por favor, falem um pouco sobre o papel do protagonismo feminino também. Eu queria falar um pouco da Marina começando, pode ser, Tati? Eu acho que assim, né, essa presença na COP, Lula e Marina, a Marina teve muito colada e chegou antes, né, assim, fez muitos eventos com sociedade civil, participou, assim, de um jeito que foi, se existia, e eu não acho que existia pela própria postura da Marina no segundo turno, né, nessas eleições de forma geral, mas se existia alguma dúvida da reconciliação entre Lula e Marina, a COP terminou de dirimir qualquer possibilidade de atrito e tensão ali, porque a Marina teve um absoluto protagonismo aqui, como deve ser, né, pela sua trajetória e tudo mais, e a sensação que deu, enfim, né, eu acho que não vou ficar aqui avaliando quais que eles acham que são os equívocos da trajetória da Marina, embora não consiga não dizer que apoiar o Aécio foi assim, insuperável, mas, assim, aparentemente não foi insuperável, né, assim, eu acho que o que aconteceu aqui foi como se realmente, efetivamente, tudo estivesse resolvido e mais, que no final, aquelas disputas entre o hiperdesenvolvimentismo dentro do governo petista e a proposta ambientalista da Marina, meio que se resolveram para o lado da Marina, assim, né? Essa foi a sensação que eu tive, não sei se Tati concorda comigo, mas a sensação que eu tive é que eles afinaram o discurso ali de um jeito e a Marina foi super, assim, sabe, consistente nas suas posturas aqui, extremamente aberta à sociedade civil, sentou na mesa, respondeu pergunta de um jeito, assim, muito,
sabe, não é... Sabe quando você está numa mesa e a pessoa efetivamente escuta o que você está falando e dialoga com o que você está, com a sua pergunta, que não faz simplesmente uma resposta super oratória, que, aliás, convenhamos, o Lula é mestre em fazer, né? A Marina respondia de fato o que as pessoas estavam perguntando e pensava junto, assim, eu acho que a Marina foi uma figura que enfim, né, recuperou muito, para quem tinha ranço como eu da história do Aécio, recuperou muito o seu lugar ali e junto com Lula e claramente dando a linha de que, ó, beleza, tamo junto de novo, mas você não vai fazer as mesmas coisas que a gente tretou já anteriormente, sabe? Assim, acho que ela foi uma pessoa, enfim, né, com aquela personalidade dela, que também é muito ela não é uma pessoa hiperprotagonista que se coloca e tal, mas justamente por isso eu achei muito realmente respeitoso, assim, o lugar dela. E bem, o Lula tá rodeado de mulheres o tempo todo, né? Sim, são várias. Eu não vou... Enfim, a Soninha acho que tem um monte de coisa para falar, porque é muito forte, né, na verdade, a presença de Soninha, de Célia Chacriabá, de Puir, né, não só das pessoas, não só das deputadas indígenas, mas como da própria Joênia, né, que está terminando o mandato agora. Mas, enfim, aí a presença das mulheres indígenas, ela também tem outra patamar de força que, inclusive, ultrapassa a presença do Lula, né? A conexão aí com essas discussões que estão sendo discutidas aqui é muito mais profunda. Mas, de fato, acho que uma coisa que chama atenção é que tem muitas mulheres caminhando junto, né, nesse processo. E deixa eu te falar, falando das mulheres indígenas, que não sei se o Pedro viu um vídeo com elas cantando a musiquinha do Jair Embora, com várias indígenas, todas, né, com a vestimenta característica delas e todo mundo filmando. Você chegou a ver isso, Pedro? E se vocês estavam presentes nesse momento, né, com todo o pessoal ali, né, gravando, você olhava ali, tinha um holandesinho, um branquinho, senhorzinho lá, mas agitado, feliz com aquilo também. Foi muito interessante aquilo para mim, né? Se vocês estavam lá, o que vocês acharam daquele momento também de alegria, né? Parece que estava todo mundo muito feliz com aquilo, com toda a circunstância, né, que o Brasil vive agora com essa mudança, né? Isso que você descreve, André, é o clima geral, assim, que a gente viveu nas últimas semanas, nesses últimos 10 dias aqui. É um clima de conciliação e de reconciliação, como disse a Leila, com o que há de positivo e negativo nisso. Eu queria assim, apontar, né, que também não é à toa que a reconciliação, né, da Marina com Lula acontece nesse contexto que a gente está vivendo agora, em que, de fato, a natureza, né, se tornou um ativo financeiro global, né, então, ao ponto de que a gente pode dizer, como por vezes o próprio Carlos Nobre diz, no projeto dele da Amazônia 4.0, né, que o novo desenvolvimentismo é a bioeconomia, com a diferença de que o único país mega biodiverso do mundo é o Brasil, então que essa tecnologia de explorar econômica, financeiramente a natureza só pode vir da gente, né? Essa é a propaganda que o Carlos Nobre tenta fazer com esse projeto do Amazônia 4.0. É como se dissesse assim, que finalmente o Brasil encontrou um nicho de mercado para sua inserção internacional, em que a gente tem uma vantagem comparativa que outros países teriam dificuldade de alcançar, porque, afinal de contas, essa mega biodiversidade tão cantada da Amazônia brasileira está aqui com a gente, e que está nas nossas mãos explorar isso, né, que hoje a gente está chamando de bioeconomia, que de fato assim, representa, de um ponto de vista crítico, para essas formulações, né, um processo de financiarização agudo, acelerado e absolutamente brutal da natureza dos povos, né, dos povos, com implicações
importantes e significativas para os direitos humanos, para os direitos territoriais, por exemplo, dos povos indígenas e quilombolas. Então, assim, essa reconciliação da Marina e do Lula não acontece por acaso, né? O Lula sabe que precisa do meio ambiente para produzir essa reinserção do Brasil na política internacional. Isso está absolutamente claro para todo mundo. O Bolsonaro fez esse serviço, que na verdade é um desserviço, né? Que foi o de promover um negacionismo climático e científico, né, a um tal ponto que acabou acelerando esses processos que eu tenho chamado de assetização da natureza ou de transformação da natureza no ativo financeiro. Acelerou muito isso. E agora o Lula vai ter que jogar com isso. Vamos ver como que ele vai administrar essa demanda, que é uma demanda do mercado, que é uma demanda das grandes potências globais, que é uma demanda de uma parcela da sociedade civil brasileira, né? Ao mesmo tempo em que ele vai ter que manejar os movimentos sociais que estão enraizados nos territórios e sofrendo as consequências desse processo de assetização da natureza ou de transformação da natureza no ativo financeiro. Porque que isso vai causar violação de direitos, muita morte, muita fome, isso aí está colocado. Então, vamos ver como isso vai acontecer nesse governo que está chegando aí. Eu estou curiosa, estou querendo ver esse camarote. Aquela exploração infinita de recursos finitos, né? Não, eu acho que a Tati, é bom que a gente saiu aqui do riso, né? Adoro, Tati. Gente, porque isso também é uma sensação dessa COP, tá? Assim, eu acho que isso que acaba de acontecer aqui é exatamente a bipolaridade que a gente está vivenciando aqui, né? Assim, que o Brasil voltou, né? Tava todo mundo gritando, o Brasil voltou, e a gente também pensando, gente, mas espera aí, rapidão, será que a gente queria o Brasil de volta, né? Assim, fica essa pergunta, né? Assim, enquanto projeto político, porque no final das contas, acho que esse foi um clima que a gente sentiu de fato muito nessa COP, como essa história toda de transformar absolutamente tudo em mercado, né? Foi o guia de tudo. E eu acho que vale muito, né? Concordo, acho essa leitura da Tati brilhante, assim, né? De ver que tipo de desenvolvimento que está sendo disputado aí. De novo, acho que a gente pode conectar isso com pensando assim, a partir das preocupações da sociedade civil, né? Como que a gente consegue não cair nas ciladas do que está acontecendo agora, porque os nossos parâmetros estão bem baixos, né? Assim, é isso. Tipo, não adianta só, né, não ser o Bolsonaro ou ter o carisma do Lula. Tem um monte de coisa que precisa ser construídas e feitas, e nem todos os caminhos são válidos, né, assim, nessa história. Mas tem muita coisa sendo empurrada e muita coisa, nesse sentido do que a Tati falou, que encontra eco e efetivamente dentro da sociedade civil brasileira. Então, eu acho que, né, ou em partes da sociedade civil brasileira, não em tudo, eu acho que isso aí que a Tati falou, né, enfim, desse caminho de transformar tudo em ativo financeiro, foi o que a gente viu com linguagens diferentes, com roupagens diferentes, em muitas das discussões que envolviam o Brasil, né? Em várias delas, desde discussões que estavam pensando ali como vamos proteger a floresta amazônica e até mesmo, né, financiar os indígenas. Mesmo aí a gente encontrava essa roupagem, né? Até como aquele evento que a gente viu, né, Tati? Até lá nas soluções de mercado de carbono que o stand do governo oficial mesmo, né? O governo oficial é ótimo. A gente está num momento brasileiro que tem um governo oficial e um governo extraoficial. Foi um maravilhoso ato falho, mas é isso mesmo. O stand oficial do Brasil estava lá construindo aí já era totalmente explícito, né? Assim, mas acho que nessas várias roupagens diferentes, essa discussão que a Tati acabou de falar era a discussão central do que a gente vivenciou aqui. E essa nossa sensação de eba, opa, não tão eba, calma aí não.
foi também uma coisa que a gente ficou vivenciando ao longo desses, enfim, 12 dias que a gente está aqui. Fantástico. Ô, Tati, e nesse sentido, obrigado, Leila, muito bom você falar um pouco dessa dialética mesmo, né? Que vocês estão vivendo aí. E, enfim, nossa, só essa fala daria muitas perguntas, mas a gente quer ouvir vocês, né? Tati, como o nosso público ele é muito amplo, tem desde, enfim, um pessoal muito especialista em relações internacionais, em economia política internacional e tal, que são uma rede, né, que a gente tem de, enfim, várias universidades, até minha mãe está assistindo, entende? Assim, lá no interior de Goiás e chega em todos os lugares, assim, sabe? Enquanto tá lavando a louça, sabe como é que é? Você podia explicar para a gente, Tati? É um programa muito amplo, né? Muitos adolescentes bem e tal. Exatamente, o que seria o projeto Amazônia 4.0, assim, de uma maneira mais didática possível, né? Você que, enfim, salvo engano, você mora, né, em Altamira, né? Ali no Pará, né? Teve por lá e tal, que é o coração da coisa, né? Mas o que é a Amazônia 4.0 e o que seria, quando o Carlos Nobre disse que o novo desenvolvimentismo é a bioeconomia, explica para a gente de uma maneira tangível o que nós estamos falando disso, o que significa isso, por favor. Tá. Vou tentar só fazer um parênteses antes, que trazer os jovens para essa discussão é muito importante, porque os jovens estão o tempo todo sendo aliciados, né, por esse novo projeto desenvolvimentista nacional. Então, vou dar um exemplo. Eu e Leila, a gente participou de algumas sessões lá no stand do ex-governo em exercício, vamos dizer assim, que ali não tem mediação, ali é we mean business. Lá é negócios sem vergonha mesmo, escancarado, para usar o vocabulário do Hélio Gaspari, né, nos livros e tal, sobre a ditadura militar. Ali é o negócio, um mercado absolutamente escancarado. E, curiosamente, no final de cada painel, em que eles estavam vendendo as florestas brasileiras como territórios de remoção de carbono da atmosfera, né, eles terminam sempre cada painel dizendo: e os jovens precisam se ligar, porque isso é um mercado de trabalho em expansão, precisam se educar, se qualificar para atuar nesse setor. Então, é importante saber o que isso significa, né? Isso é um parênteses, assim, tem a ver com a bioeconomia, tem a ver com esse projeto da Amazônia 4.0, mas não diretamente. Concretamente, o projeto da Amazônia 4.0, que o Carlos Nobre vem vendendo pelo mundo. O Carlos Nobre é um cientista muito influente, como vocês sabem. Ele participa, né, de todos os foros internacionais sobre florestas, mudanças climáticas. Você encontrará o Carlos Nobre nesses espaços, sim ou sim, eu ouso dizer. E, né, essa proposta da Amazônia 4.0, ela se relaciona com isso que a gente tem chamado de bioeconomia. Bioeconomia é biotecnologia. Então, tem uma dimensão aí, né, assim, de uma renovação da discussão sobre como a tecnologia pode simular, reproduzir os processos e funções da natureza, por exemplo, a produtividade das plantas, algumas qualidades específicas de frutas, de vegetais, como sabor, odor, né? Como que a tecnologia ela pode sementes, né? Sementes transgênicas. Esse debate voltou com tudo, gente. O debate das sementes transgênicas. A Embrapa se dedica a isso dia e noite. Então, a Amazônia 4.0, ela usa esse repertório da bioeconomia, que é biotecnologia,
para fazer a natureza produzir mais, melhor e em grande escala. Então, vou dar dois exemplos. A Embrapa está agora, nesse momento, desenvolvendo uma espécie de açaí que reproduz as qualidades gerais do açaí, mas que é uma planta mais baixa do que o açaí. O açaí, como vocês sabem, é uma palmeira, né, muito alta, né, e que para fazer a coleta do açaí é difícil, né? Tem lá os meninos no Pará que sobem nessas árvores, que se especializam, digamos assim, e fazer a coleta do açaí. Mas e se fosse possível produzir uma espécie de monocultura do açaí com uma planta fruto do açaí de uma maneira mais fácil, mais produtiva do açaí, ganhasse escala e pudesse ser exportada para fora do Brasil com maior facilidade? Será que caiu, Pedro? Tá com cara de que caiu, né? Eu também tava vendo o Tati totalmente. Vamos ver se ela vai reconectar. Oi. Leila, salva a gente aí, por favor. Ai, a Tati voltou. Agora voltou, amor. Vai lá. Continua. Então, Tá massa aí. continuando, né? Você estava falando da monocultura de açaí. Então, imagine que seja possível produzir uma monocultura de açaí com essa planta mais baixa, com colheita mais fácil, em grande escala, e fazendo com que seja possível a gente exportar açaí para o mundo. Cria-se uma nova commodity brasileira para o mundo. Hoje, você vai na Europa, já tem açaí em todos os lugares. Então, qual é o debate que se faz no Pará hoje? O que vai acontecer com a cultura paraense do açaí, uma vez que o açaí se torne uma commodity de exportação? Você está afetando diretamente, por exemplo, a cultura alimentar, a segurança, a soberania alimentar do povo paraense, né? Você está descaracterizando dinâmicas culturais, territoriais, né, que fazem parte milenarmente, né, da cultura do Pará. Então, assim, uma série de processos, né, derivam dessa inserção da biotecnologia, como forma de se pensar, né, o que a riqueza da Amazônia, e nesse caso especificamente do estado do Pará. Outro exemplo muito simples, muito rápido, porque eu já falei demais, mas que também é muito interessante e ilustrativo de como a bioeconomia, que é biotecnologia, funciona. Então, vamos lá. A gente está acostumado a ver no supermercado toda uma gama de produtos que tem o sabor do morango, né? O cheiro do morango, o sabor do morango, a textura do morango. Isso acontece porque, geneticamente, o morango é uma planta muito simples. Então, reproduzir sinteticamente essas funções e essas qualidades do morango é muito fácil. Né? Ela tem uma quantidade de genes para ser codificada, para ser decodificada, para que essas qualidades sejam emprestadas para outros alimentos, que é muito pequena. O cupuaçu, ao contrário, que é uma fruta paraense, que é uma fruta da Amazônia brasileira, é uma fruta altamente complexa, geneticamente falando, então que a reprodução sintética dessa fruta é igualmente complicada, tão complexa quanto a própria estrutura molecular genética dessa planta. Então, o que a bioeconomia faz? Olha para isso e pensa, vamos reproduzir. E isso já está acontecendo. Já tem experimentos em laboratório para se reproduzir geneticamente essa fruta super complexa que é o cupuaçu. E isso abrirá a possibilidade de se reproduzir artificialmente, sinteticamente, uma série de outras frutas enfim, né, e verduras, enfim,
de produtos, digamos assim, né, típicos da economia popular, né, amazônica, da cultura popular amazônica. E isso tem consequências para o território, porque afasta as pessoas dessa cultura alimentar, dessas práticas, né? É isso que a bioeconomia, que a biotecnologia tem produzido, e por isso eu estou chamando essa bioeconomia, essa biotecnologia, como novo desenvolvimentismo. Aí só fazer essa pontuação, né? Que quem está chamando de novo desenvolvimentismo, inclusive de uma forma pejorativa, sou eu, não é o Carlos Nobre, só para não colocar palavras na boca dele. Mas o que ele, de fato, promete esse o dourado da elite nacional, que é finalmente encontrar um nicho de mercado no mercado internacional para sua inserção com protagonismo na economia global. Então, essa é a promessa que o Carlos Nobre faz com todos esses processos que a bioeconomia propõe. E aí, Tati, eu acho que só vale a gente pensar, né, assim, como que, na verdade, isso tudo, né, eu acho muito massa você falar isso de novo desenvolvimentismo, porque a gente tá trocando uma ideia aqui, né, gente, eu nem tô esperando pergunta de vocês, no caso, tô aqui respondendo a Tati, pensando junto com ela, mas é só porque eu acho que é esse processo, né, que é um processo que, enfim, tem sido muito característico dessa discussão ambiental de forma geral, que isso aí é o greenwashing do desenvolvimentismo, né, Tati? É isso. Vamos bem. A gente saiu daquele modelo, ok, aquele modelo ali da Dilma, né, no caso, voltando àquela discussão Marina, Dilma, Lula, que foi o link dessa conversa aqui que a gente está fazendo, né? Agora rolou o greenwashing. Tipo, não, a gente tem uma maneira de ser, né, super ponta aí no mercado e fazendo esse caminho aí que a Tati está falando, inclusive como vanguarda e como o único país que tem a possibilidade de alguma forma fazer isso de fato, né? É um greenwashing do desenvolvimentismo. E a loucura disso tudo é que isso encontra eco nos territórios, né? Assim, por quê? Porque quando a gente vai pensar no que está acontecendo, por exemplo, agora, né? O Pedro falou do financiamento que não chega, né? Do financiamento que o Lula falou que ia cobrar dos países ricos. Uma das mesas aqui que a gente, como Inés, participou, estava justamente falando sobre financiamento climático global e como esse financiamento não chega direto aos povos indígenas, né? Tem vários estudos que demonstram que, assim, por mais que existe, é isso, né? O nosso argumento era dizer, olha, existe um colonialismo aí na lógica do financiamento climático global, porque, por um lado, tem toda uma idolatria, né, e um reconhecimento científico correto, né, mais do que comprovado, mas essa idolatria meio complacente de dizer que os povos indígenas e as comunidades locais são a grande vanguarda no enfrentamento das mudanças climáticas, então você tem isso de um lado, e do outro lado, o financiamento efetivamente não chega direto para essas comunidades, né, assim, então, enfim, se a gente não conhecesse bem demais o colonialismo, a gente chamaria isso de contradição, né, mas não tem contradição, no caso, uma coisa é apenas resultado da outra. E aí, mas aí, qual que é uma das respostas, justamente, que essas propostas à la bioeconomia, à la mercado de carbono, à la qualquer uma dessas outras coisas, dá para essa questão? Então, a gente tem um jeito do dinheiro chegar diretamente para as comunidades indígenas. É assim, vocês se transformam em prestadores de serviço e a gente paga pelos que vocês estão fazendo. Tipo, tá absolutamente tudo errado nessa conversa, né? Assim, tá tudo errado, não faz sentido. Enfim, os povos indígenas não são prestadores de serviço, a relação não é essa, e isso, na verdade, é um novo colonialismo, né? Porque você tem, ao invés de você apostar e financiar os projetos que as próprias comunidades indígenas já constroem, que elas realizam, que elas elaboram coletivamente, você tenta fazer, né? É isso, é a colonização chegando com uma cara de, olha, mas tá vendo? Eles não dão dinheiro, mas a gente dá, né? Assim, com essa cara, que é uma denúncia absolutamente correta. Tá certo, o financiamento tem que chegar diretamente para os projetos
né, indígenas e de outras comunidades tradicionais, mas não tem a menor necessidade de partir dos mecanismos de mercado para financiar o que eles historicamente e coletivamente já fazem, né? Assim, então, é isso, né? Esse greenwash aí do desenvolvimentismo, ele que a Tati está comentando, ele é muito sedutor também, né? Porque ele aparece, né, como um bom desenvolvimento aí da propaganda capitalista, ele já aparece respondendo a várias críticas que foram feitas e falando assim, não, mas relaxa, a gente tem a solução aqui para isso. Né? E aí, óbvio, como a Tati falou, em alguns lugares ele vai aparecer de uma forma extremamente explícita que não tem, que tá bem tranquilo, né? Esse instante que a gente viu que era explicitamente a galera falando, pois é, eu fiz uma empresa, foi quase com essas palavras, mas assim, eu fiz uma empresa de greenwashing da grilagem de terra na Amazônia, aí eu pego uma parte e eu recupero, que vai ser na fronteira com as terras indígenas, a outra eu transformo em pasto intensivo, e aí umas empresas me pagam para crédito de carbono, né? Assim, tipo, se você ler minimamente entre linhas, é isso que eles estavam dizendo, e o governo brasileiro estava lá falando, tá vendo, gente? É isso, porque o tempo é urgente, e a gente precisa enfrentar a crise climática agora, porque não temos mais tempo para esperar a segurança jurídica das regulamentações internacionais. Nós vamos fazer a nossa própria segurança jurídica como mercado. Então você tem esse lado que é assim, meu Deus, né, desesperador de tão explícito. E você tem um outro lado que é, gente, também não precisamos esperar a regulamentação do mercado de carbono. Vamos já, os indígenas já estão sequestrando carbono. Então vamos enfrentar, né, implementar a RED sem nenhuma regulamentação e fazer, né, e já fazer o mercado andar de acordo com a gente, que é ONG, sabe? Então é isso tudo que está posto, né? Mas o greenwashing tá aí, só são vários, o golpe tá aí, cai quem quer, né, Tati? Que era outra conversa da gente aqui da COP. É isso aí. Ô, Leila, e só aproveitando já o embalo, porque aí depois já passo para o André fazer uma pergunta também, enfim, né, esse bate-papo, a gente está muito livre aqui. Como diria Jean Tible, né, selvagens. Fala para a gente, Leila, qual que é a sua expectativa para esse ministério que o Lula propõe, esse ministério inédito, né, nunca antes na história desse país, aí em 500 anos, de criar um Ministério dos Povos Originários, né? Como é que você tá vendo isso? Qual que é a expectativa? Tem alguma sondagem de quem seria? E, enfim, se você vê isso com uma potência mesmo, de fato, enfim, qual que é a sua... e tal. Fale sobre isso. Tá, cilada, hein, Pedro? Mas tudo bem, vamos lá, vou falar. Não, eu acho que eu tenho várias opiniões sobre o Ministério, né? Acho que, sem dúvida, é um marco de uma mudança da relação, né, entre Estado brasileiro e povos indígenas. A ideia de formar um ministério direcionado para essas questões. E, especialmente, se ele efetivamente for majoritariamente ocupado por indígenas, né, que vão estar ali como né, pessoas que estão decidindo como a política indigenista vai ser feita. Isso não teve governo do PT progressista nunca que aconteceu, né? Assim, não só no sentido da criação do ministério, no sentido de, por mais que a gente tivesse espaços participativos como o CNPI, que depois foram cancelados, né, pelo governo Bolsonaro, a gente não tem né, e as conferências e tal, é diferente o nível de participação e decisão que pode ser colocado com um ministério como esse. Dito isso, eu acho que eu tenho algumas preocupações. Quais são? Primeiro, eu tenho dúvida de como vai funcionar esse ministério, qual especificamente vai ser essa função para além do simbólico, né? Por exemplo, a FUNAI vai para lá, a CESAI vai para lá, né? A Secretaria de Saúde Indígena, a Educação Indígena vai para lá. Tem muitos poréns, né, nessas remanejamentos de órgãos, principalmente no ministério que não é fixo e que pode acabar facilmente com outro governo, né? Então, por exemplo, você pegar o exemplo da FUNAI,
se a FUNAI vai para dentro do Ministério dos Povos Originários e ela atualmente não tem, né, quem é funcionário da FUNAI hoje nem é carreira típica de Estado, então, enfim, se dissolve esse ministério, primeiro, ele pode, esses funcionários que têm uma especialidade ali, podem ser distribuídos em órgãos aleatórios, né, então, isso é uma coisa. A outra coisa é, a FUNAI tem o próprio processo de demarcação de terras tem uma conexão regulamentar, né, constitucional, com o Ministério da Justiça, na ordem dos procedimentos, né, quem aceita os laudos técnicos da FUNAI, né, no processo de demarcação de terra, né, depois do presidente da FUNAI, é o Ministério da Justiça, antes de chegar ao presidente. Então, se você tira essa conexão, você fragiliza mais ainda o órgão na sua principal função, na minha opinião, que é a demarcação e proteção territorial. Então, aí, pensando nessas coisas, a própria CESAI também é importante que esteja conectada com o SUS, porque o sistema de saúde indígena é um subsistema, ele precisa estar conectado com o SUS para atendimento de média e alta complexidade. Ou seja, eu fico na dúvida, e aí isso é uma questão que está aí posta para os indígenas responderem, é isso que eu espero que aconteça, né, assim, que o que o movimento indígena tem elaborado sobre isso chegue e seja levado em conta pelo governo de transição, que é qual vai ser essencialmente a função desse ministério. E aí, para além disso, né, acho que é isso, tem que descobrir exatamente qual vai ser o papel, tem vários, eu sei que o movimento indígena está pensando várias possibilidades para ele, eu estou colocando aqui, né, as minhas angústias, eu só espero que de fato o governo escute o que o movimento indígena, principalmente a APIB, né, nesse caso, que foi essa organização de grande destaque nesses últimos anos, e muito representativa dos povos e comunidades no país, está elaborando. Por outro lado, não adianta ter só um ministério. A gente precisa, mesmo que a gente tenha uma função muito definida desse ministério, não vai acontecer nada se a gente não fortalecer algumas estruturas que já existem hoje. Então, assim, por exemplo, eu gostaria de ouvir mais, além do que eu tenho ouvido do Lula, que né, em todas as oportunidades, desde a campanha, vou para valorizar os povos indígenas, eu vou construir o Ministério dos Povos Originários, eu gostaria de ouvir, eu vou resolver o passivo de demarcação de terras do país, sabe? Eu vou voltar a implementar a política de gestão nacional e ambiental territorial das terras indígenas. Eu vou vou homologar as 30 terras indígenas que estão esperando apenas a assinatura da presidência para serem reconhecidas como terras indígenas. Isso faz falta, sabe? E para isso faz falta o quê? Faz falta orçamento na FUNAI, faz falta concurso público na FUNAI, faz falta plano de cargos e salários na FUNAI. E, óbvio, acima de tudo isso, faz falta que os indígenas efetivamente estejam tomando as decisões dentro desses órgãos. Então, assim, eu acho maravilhoso, simbólico e emblemático o Ministério dos Povos Indígenas, mas eu acho que o governo Lula 4.0, para usar a expressão da Tati, precisa ultrapassar o simbolismo e fazer coisa concreta. E aí, coisa concreta é demarcação de terra, é se comprometer a acabar com o passivo fundiário, não só com indígenas, como com quilombolas, é se comprometer com coisa assim, ó. Eu não quero meta fiscal, né? A gente não precisa de teto fiscal, mas eu quero meta de demarcação de terra, sim, senhor. Sabe? Acho que esse que é o caminho. Maravilha. André. Queria perguntar um pouco também da participação do INESC, né? Que vocês fazem parte do INESC, e eu estava assistindo uma participação de um representante de vocês, o Cássio Cunha, né? O nome dele, junto com o senador Jean Paul, né? E vocês falaram um pouco dessa coalizão da energia limpa, né? Que vocês fazem parte. E como foi a receptividade dele, né? Com as ideias propostas ali, como que está sendo essa articulação? Porque uma coisa o Lula falando é muito emocionante, todo mundo, mas no real, né? Como que está sendo essa conversa com as autoridades? Você falou, a Marina também foi muito boa a conversa com ela, e o Jean Paul, que
aí estão sendo cotados para assumir uma Petrobras, alguma coisa dessa importância, né? E, então, falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa discussão da coalizão da energia limpa e os desafios, né? Que vão se apresentar. E só explica, já explica assim também, de saída, o que é o INESC para nossa ampla plateia, audiência, que é muito variada, sempre bom lembrar. Por favor, tá? A Tati. Eu vou, André, expandir um pouco a sua pergunta para falar de outras, para falar assim, de outras atividades que nós tivemos também, né, durante a COP e que foram muito importantes. Então, primeiro, o INESC é o Instituto de Estudos Socioeconômicos, é uma ONG de direitos humanos que fica em Brasília e que atua em diferentes frentes, como todas as organizações de direitos humanos. E uma dessas frentes é o que a gente chama socioambiental, porque a gente entende que não há discussão possível sobre meio ambiente sem que a gente discuta, né, os impactos sociais e econômicos, tanto da degradação quanto de boas práticas, vamos dizer assim, ambientais, né? Então, a gente, eu, a Leila, o Cássio e outros dois colegas nossos, a Alessandra Cardoso e a Lívia Verbasi, tocamos muito dessa atuação do INESC no campo socioambiental. E aí eu não posso deixar de mencionar também a Carmela Zigoni, que tem um trabalho importantíssimo com os quilombolas. Ao longo dessa COP, a gente teve mais debate sobre essa coalizão de energia limpa. É importante dizer que a coalizão chama energia limpa, existem alguns debates sobre essa denominação, né? Os movimentos sociais preferem falar em energias renováveis e não energia limpa, porque no Brasil o debate sobre energia limpa foi muito contaminado pelo debate sobre as hidrelétricas, né, que tem um passivo social muito grande atrelado a elas, né? Então, por isso, os movimentos sociais preferem chamar de energia renovável. A coalizão sustentou o nome de energia limpa porque ela se organiza em torno de uma resistência à ampliação da produção e da comercialização de combustíveis fósseis. Então, para fazer o contraponto, né, a expansão que a gente está vivendo agora por conta da guerra da Ucrânia, né, aos combustíveis fósseis, né, eles decidiram sustentar essa ideia do limpo versus os combustíveis fósseis que sujam, que poluem a atmosfera. Então, além dessa atividade, que foi muito interessante, muito rica, e que teve uma excelente receptividade, o INESC também lançou, em parceria com o senador Contarato, um relatório sobre a questão fundiária que foi aprovado há 1 ou 2 semanas. Como a Leila falou, a gente está com o relógio aí um pouco difícil, mas que foi aprovado há 1 ou 2 semanas no Congresso Nacional e cujo capítulo sobre quilombolas foi feito pelo INESC, né, descrevendo justamente as necessidades de demarcação de terras quilombolas no Brasil. Um mapeamento fantástico, um estudo de fôlego da nossa colega Carmela Zigoni. Além disso, né, o INESC faz parte de uma coalizão chamada Grupo Carta de Belém. E durante a COP, vendo essa feira do clima, que foi como a gente chamou, né, a gente mencionou aqui todos os negócios com a natureza que estavam colocados ali durante a COP, que estão colocados, né, durante a COP, o Grupo Carta de Belém fez uma ação, um manifesto contra os mercados de carbono, pontuando seus impactos como uma falsa solução para a questão climática, para a mitigação climática
enfim, com grandes impactos para a terra, território e florestas no Brasil, que obviamente também reverbera, né, nos povos e comunidades tradicionais e rurais. A gente lançou esse manifesto, foi muito legal de fazer, gente, porque com esse manifesto a gente conseguiu montar, junto com uma outra coalizão latino-americana de Land Climate Justice, que é o DCGJ, uma coletiva de imprensa, né, na COP, para visibilizar essa demanda contra os mercados de carbono, que é um dos temas mais quentes da COP, não é de hoje. Agora deve sair uma decisão, para vocês terem uma ideia. Em tese, a COP acaba amanhã, mas eu já recebi aqui ao longo da nossa conversa uns WhatsApps dizendo que a negociação do artigo 6º, que é o que regula os mercados de carbono, vai pelo menos até quase meia-noite hoje, talvez ultrapasse meia-noite daqui, né, obviamente. Que mais? Foi tanta coisa, gente, assim, que é difícil de lembrar. Assim. Se a Leila conseguir lembrar de alguma coisa, pode me ajudar aí a completar. Não, foi maravilhoso, Tati. Foi maravilhoso. A gente está chegando no final já, né, André? Eu vou passar a última palavra para a Leila. Você quer falar alguma coisa, André? Para a gente fazer eu quero fazer uma pergunta rápida para ela, e aí a gente faz as considerações. Então tá bom. Leila, depois dessa sua ausência impreenchível aqui, enquanto você foi buscar o carregador, né? Fala para a gente, então, depois da COP, qual que é o saldo que fica, né? Vocês que estão direto aí, a gente agradece muito vocês, né? A nossa audiência fica muito feliz aqui, os nossos espectadores, né? Não sei como chamar isso, acho que é o nosso terceiro programa. Então, a gente fica muito feliz de vocês estarem direto aí do Egito, fazendo esse esforço, né? Enfim, maravilhoso, né? São mulheres brabas, mulheres valentes, mulheres extraordinárias que estão aí, né? Lutando por um futuro. Quer dizer, então, assim, breves considerações, assim, a gente tem poucos minutos, né? Um outro mundo é possível, né? Quer dizer, é a pergunta, e qual é o saldo final, assim, para a gente, de uma maneira mais breve possível, e já agradecendo enormemente. Bem, Pedro, André, obrigada também pelo convite, muito legal estar aqui com vocês batendo esse papo, sinto aí pela minha ausência, mas certeza que a Tati representou. Eu acho que, bem, o outro mundo é possível e qual é o saldo? A resposta é quase a mesma, né? O saldo é luta e o outro mundo é possível sim com luta, né? Tipo, a resposta tá meio parecida, mas é porque é isso, né? Assim, o saldo da COP, acho que a gente tem essa dimensão aí, né, do mercado que está aí, tem muita disputa para ser feita, especificamente no contexto brasileiro. A gente tem, por um lado, esse respirar aliviado de ver o Lula aí, mas hoje mesmo eu falei para a Tati isso várias vezes, falei, olha, que bom poder voltar a ser zapatista em paz, né, assim, porque eu já estava cansada, assim, de ser lulista também, adoro poder voltar a ter crítica, né, assim, porque acho que a gente precisa, né, a gente não vai caminhar, assim, se a gente for encantado e é difícil falar isso agora, porque tá todo mundo feliz, assim, né, a gente tá alegre e contente com ver o que tá acontecendo agora, mas a gente não pode se perder nesse lugar da alegria, sabe, do tipo, por favor, uma mínima normalidade, e ainda não é só uma normalidade, né, uma normalidade com Lula, né, sem medo de ser feliz e tal, é muito afeto envolvido, é muita coisa, mas eu acho que o que fica muito explícito para todas essas coisas que se relaciona com a discussão do desenvolvimentismo que a Tati estava falando, com o que eu falei sobre o Ministério dos Povos Originários, com o que a gente está falando desses áreas de mercado que estão em tudo, é que o que está posto é a luta, né? E a gente vai ter que conseguir jogar uma capoeira aí, sabe? De gingar, de conseguir olhar e falar, beleza, vamos nessa parte, mas essa parte a gente esquiva e depois a gente vai de novo, sabe? Eu acho que é isso que está posto e para mim as possibilidades aí de seguir e, enfim,
efetivamente lidar com a crise que é maior do que a do Brasil, né, é por aí. E aí, só para terminar mesmo, juro, último segundo, pensar também que tudo isso aconteceu, né, dentro desse país, que não é um país fácil, né, gente? A gente está no Egito, acho que tem algumas pessoas cobrando isso, e eu acho que é uma cobrança extremamente relevante, que é como que a gente está falando de participação e justiça climática e não sei o quê, num país que tem mais de 60 mil presos políticos, que as pessoas estão sendo torturadas, né, que as pessoas estão sendo presas, que elas estiveram em COPs anteriores e não puderam voltar para o Egito, ou foram presas logo depois. Né? A gente não está numa situação tranquila, e o fato é meio maluco, né? Assim, faz parte dessas doideiras que a gente está vivendo, que essa sensação que nós brasileiros tivemos de perda democrática com o governo Bolsonaro parece estar se recuperando com a participação do Lula na COP, num país que efetivamente está muito longe de qualquer sombra de democracia agora, né? Então acho que a gente também vai ter que manejar aí na nossa sociedade civil essa, sei lá, contradição, se é que dá para chamar isso, porque eu acho que isso já chega em outro patamar, que é o fato de alguma forma, a gente referendou esse regime aqui também, né? Assim, estivemos aqui e falamos de participação e dizemos, olha só, o Brasil voltou aqui, né? Acho que isso aí também não pode ser esquecido. É isso. Fantástico, fantástico. Tati, últimas considerações também, o saldo e esperança, né? Ou não, se outro mundo é possível. Por favor. Eu concordo com tudo que Leila falou, obviamente, e eu vou de Sueli Ronick, assim, eu acho que tem uma potência assim, emergente no Brasil, fantástica. A minha opinião é que quem elegeu Lula e quem fez essa virada democrática foi menos o PT, ouso dizer, e mais as minorias que estiveram organizadas, né? Desde 2013, vamos retomar esse debate de 2013, né, com um pouco mais de honestidade, reconhecendo o papel da galera que estava na rua e que passou por um processo de formação política naquele momento e que elegeu o Lula agora e que retomou a democracia para o Brasil. Não adianta pensar, e aí eu deixo essa provocação, né, que é a provocação de 2013, assim, por excelência para a gente, que sempre teve partidos políticos e movimentos sociais vinculados aos partidos políticos tão fortes quanto os nossos, né? O que é a política? Onde é que a gente enxerga a política? A política é só institucionalidade? Ou a política é essa potência da micropolítica também, né, que toma as ruas e que produz esses outros mundos possíveis cotidianamente? Acho que pensar sobre o lugar da política nesse novo governo Lula, nesse governo Lula 4.0, vai ser um exercício fundamental e um desafio que a gente vai ter que encarar de frente, fazendo as pazes com essa nossa história recente, né, que a gente relegou, né, que a gente jogou para segundo plano nos últimos anos, de uma forma bastante leviana, do meu ponto de vista. 2023 são 10 anos de 2013, então, inclusive, né, a efeméride está aí para abrir as portas desse processo. Eu diria isso para não me alongar, que a gente tem que repensar a nossa relação com a política e se desintoxicar um pouco dessa política institucional, pensar a política um pouquinho mais como uma política contra o Estado, inclusive durante o governo Lula. Fantástico. PR Clastres aí pra gente. André, o recado final aí. E agradecer vocês pelo convite. A gente fica agradecido, já fica um convite para voltarem, né? Para ver se como estão sendo as políticas implantadas aí, né? Em 6 meses, em 1 ano, o tempo que for, para ver se. Já aceitamos, bora marcar. Já está convidado. As duas também, as duas juntas também, de novo, né? Claro, a mesma mesa. Maravilhosa. Só um agradecimento aí para elas. E para compartilhar, né, André? Compartilhar, né, o pessoal. Essa conversa tem que chegar longe. Todo o processo.
Porque só a gente, o nosso petit comitê, não dá, né? O mundo tem que ouvir, né? Como é que é, então? Curta, compartilhe. Curta, Você tá parecendo um âncora aqui. Vire membro. É isso. Eu vou ficar que nem o Juca lá e o outro âncora lá, que nunca fala para compartilhar. Bom, meninas, então foi maravilhoso. Eu vou fechar dizendo o seguinte. Nós começamos com Cartola, O Mundo é um Moinho. Esse é um programa de brasilidade. A Tati falou para a gente que o Lula, né, e tudo que o Lula representa, na verdade, fez o mundo falar português. O Brasil volta ao centro do mundo. Quer dizer, eu imagino Ariano Suassuna hoje fazendo uma festa no céu, junto com toda a sua turma, né? Uma coisa maravilhosa, o mundo falando português. E quero, por fim, acabar com Camila Pitanga, que num documentário maravilhoso dela, e complementando a Leila aí, que é sobre o pai dela, que chama Pitanga, ela, que é um extraordinário, né? Ela diz o seguinte: o meu pai, abre aspas para Camila, é um capoeirista mental. Então, eu acho que é um pouco o resumo aqui do que nós precisamos fazer para a próxima década. Meninas, obrigado. Não tem palavras para agradecer. Vocês são amigas da casa. E agora, divirtam-se aí no Egito, aí, na medida do possível. Beijo no coração. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, abraço.